Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Joia. Então, Bom dia. a Bom gente vai dia. começar prisões, só recordando a vocês que hoje a gente vai falar de prisões, teoria geral, prisão em flagrante. Amanhã a gente vai falar sobre prisão preventiva. E sábado tem aquele encontro, eu coloquei no WhatsApp, no Cigarra, envolvendo a visita de um perito. E vai ser bastante legal, vai contribuir, inclusive, com a aula que tivemos ontem. Depois falaremos um pouco sobre o trabalho, sobre questões de processos e incidentes, falaremos sobre alguns recados da coordenação, e, por fim, falaremos sobre, oportunizaremos uma segunda chance para quem perdeu alguma das atividades. Aí, na segunda-feira, a gente volta falando de prisão temporária, liberdade provisória. Também nesse final de semana, a partir de amanhã, dou maiores recados sobre a terceira e última avaliação. Tem alguma dúvida? Podemos começar? Tem dúvida? Tranquilo. Para mim tá joia. Falou. Então, vamos lá. Prisões, tema bastante interessante. Trazer alguns aspectos importantes aqui para vocês. Então, a ideia inicial que eu quero transmitir para vocês é o seguinte, né? O que vem a ser a tutela cautelar no processo penal? A gente, lá no processo civil, vê muitos negócios de tutela de urgência, medida liminar. Como que funciona a tutela cautelar no processo penal? Como que medidas cautelares, em razão de uma situação de urgência, atuam no processo penal para assegurar a eficácia do processo, né? Como que incidentalmente essas medidas cautelares transitam no processo penal? Isso que a gente vai ver nesse primeiro momento. Tem um autor chamado Antônio Scaranci Fernandes que faz uma classificação das medidas cautelares no processo penal. A primeira delas é a medida cautelar de natureza patrimonial, que tem um intuito, elas são relacionadas à reparação do dano e ao perdimento de bens como efeitos da condenação. Então, a situação é a seguinte: temos um caso de tráfico de drogas, né, onde o traficante adquiriu muitos bens em razão da traficância. O Poder Judiciário não pode esperar uma sentença condenatória para ter acesso àqueles bens, né? Declarar o perdimento dos bens na sentença condenatória, tudo bem, mas antes eles já fizeram alguma conduta para que aquele bem fique sob a tutela estatal? Essa é a ideia das medidas cautelares de natureza patrimonial. Cuidar para que o réu não livre do seu patrimônio. Então, para isso, existe no processo penal, como medidas cautelares de natureza patrimonial, as chamadas medidas assecuritórias, que um dos grupos de questões processos e incidentes trabalhou, inclusive isso, que nesse caso a gente destaca o sequestro e o arresto, né? O sequestro de bens imóveis vai servir exatamente para isso, para oportunizar que aquela fazenda que era utilizada como um instrumento para o tráfico de drogas, pouso de aeronaves com carga de drogas, fique já impedida de ser vendida ao longo do processo, para depois ser declarado o perdimento dela. Então, essa é a ideia de uma medida cautelar no processo penal de natureza patrimonial. Mas também existe no processo penal medidas cautelares de natureza probatória, que têm o interesse de preservar, proteger a prova, né? A gente pode tratar a própria medida de busca e apreensão como uma medida cautelar de natureza probatória, porque ela visa ter acesso para preservar determinada prova, né? Mas um grande exemplo que eu gosto é a produção antecipada de prova. Ora, no processo penal 1 eu dei esse exemplo, tem uma determinada testemunha que está no leito da morte, mas ainda não é o dia da audiência. Vamos antecipar a oitiva dela de modo cautelar, oportunizar
para preservar, proteger aquela prova. Se a gente aguardar a audiência de instrução, essa testemunha já vai ter falecido. Então, eu estou trazendo essas duas medidas cautelares, patrimonial e probatória, para chegar na cereja do bolo, que é a medida cautelar de natureza pessoal. São aquelas que acarretam privação de liberdade da locomoção do sujeito. Então, o que a gente estuda aqui a respeito de prisões são as chamadas prisões cautelares. A gente vai também estudar as medidas cautelares diversas da prisão. Então, o intuito dessas medidas cautelares de natureza pessoal é restringir a liberdade de uma pessoa ao longo do processo penal, durante ele, por determinado motivo. Então, é isso que é o caminho que a gente vai seguir. Eu trago aqui para vocês um conceito de prisão. Um conceito genérico. Prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção. Quando a gente fala em prisão, pessoal, do genérico a gente tem que ir para o específico. A gente pode repartir o estudo da prisão da seguinte forma. Existe a prisão-pena. O que é uma prisão-pena? É o cumprimento de pena, ela decorre de uma sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa foi condenada a 10 anos, vai cumprir pena em regime fechado, uma privativa de liberdade. Ou uma restritiva de direito, que também é pena, que a gente estudou em Direito Penal 2, ou uma pena de multa, né, pode ser cumulativo. Então, existe aqui, especificamente, o grande destaque que eu dou é a privativa de liberdade, porque ela definitivamente leva a uma prisão processual, uma prisão do sujeito. Então, mas lembrando que aqui a gente está falando de uma prisão que decorre de uma sentença condenatória. É essa prisão que a gente estuda no processo penal? Não. Essa prisão vocês estudaram comigo lá em Direito Penal 2. A gente estudou como calcula a pena, a gente estudou como chega a gente descobre qual regime que se aplica, fechado, semiaberto, aberto. Fizemos até um exercício sobre isso. Não é essa prisão-pena é do direito penal. A nossa prisão é essa. É a prisão cautelar, também conhecida como processual, provisória ou sem pena. Os nomes mais bonitos, com certeza, é a prisão cautelar e processual. A prisão cautelar é uma medida cautelar de natureza pessoal, pois atinge o sujeito, que levará o réu ao encarceramento antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, é a possibilidade do sujeito ter algum tipo de restrição à sua liberdade antes de chegar à sua condenação definitiva. Isso pode acontecer sempre, gente? Não. A gente vai ver a necessidade de estar devidamente motivado e previsto em lei. Quais são as espécies de prisão cautelar que a gente vai estudar ao longo dos nossos próximos encontros? A prisão preventiva e a prisão temporária. Amanhã, sexta-feira, é uma aula exclusiva sobre prisão preventiva. Segunda-feira, eu vou tratar da prisão temporária. Então, elas são espécies de prisão cautelar, prisão processual. Hoje, a gente vai estudar um instituto que é a prisão em flagrante. O entendimento hoje, no Brasil, na doutrina majoritária, é que a prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar. Ou também tida como uma medida administrativa, porque ela não depende de decisão do juiz, diferente da preventiva e da temporária. A ideia aqui é pré-cautelar, porque é o seguinte, a pessoa está numa situação de flagrância, é presa e vai depender de uma decisão judicial para aplicar uma medida cautelar para ele. Não, então, o juiz vai decidir, depois da pessoa presa em flagrante, numa audiência de custódia, que a gente vai ver daqui a pouco, se vai ser convertido o flagrante em preventiva, se vai colocar uma medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica. Então, é pré-cautelar, uma situação instantânea. O artigo 283 do CPP apresenta para nós o seguinte texto. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ótimo, prisão em flagrante,
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, do juiz competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Nossa, essa redação já foi sofrível. Que bom que vocês já estão vendo a redação dada em 2019 pela lei anticrime, porque deixa claro a possibilidade, primeiro, de prisão em flagrante, ponto. Segundo, de uma prisão decorrente de uma decisão judicial, seja em razão de uma prisão cautelar, preventiva ou temporária, ou seja, em razão de uma condenação criminal transitada em julgada, que é a prisão-pena do Direito Penal 2. Alguém tem alguma dúvida? Requisitos para aplicação das medidas cautelares. Vamos ler o artigo 282 do CPP, o caput, o parágrafo 1º e 2º. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Adequação de medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou requerimento do MP. Perceba que esse parágrafo 2º, redação de 2019, lei anticrime, que alterou, incluiu esse parágrafo 2º no CPP. Então, li aqui o 282 e parágrafo 1º e 2º. Da leitura dele, a gente pode constatar que a medida cautelar é uma situação excepcional, né? Uma medida cautelar que restrinja o sujeito de algum tipo a liberdade do sujeito tem que ser uma medida necessária, eficiente para aquele caso. E esse parágrafo 2º, que foi incluído pela lei anticrime, excluiu uma expressão chamada de ofício, que oportunizava o juiz a aplicar medidas cautelares por ele mesmo, sem provocação. Ainda bem, né, gente? Condiz essa redação com o sistema acusatório, com a imparcialidade do juiz. Ele tem que ser provocado para aplicar uma medida cautelar em face de um réu. Formalidades e execução da prisão cautelar. Então, aqui, gente, eu estou falando da prisão cautelar de um modo geral ainda, tá? Quando terminar essa parte, eu vou falar das espécies, começando pela pré-cautelar, que é a prisão em flagrante. Aí depois, na sexta-feira, amanhã, eu vou falar da prisão preventiva, que é a mais famosa, com certeza, de todas. Vamos ler aqui a respeito dessa questão das formalidades, o artigo 283, parágrafo 2º, o artigo 284, e depois fazer uma observação sobre as algemas. 283. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Ótimo, que a gente estudou anteontem essa questão da inviolabilidade do domicílio. Está fresco. 284. Não será permitido o emprego de força, exceto a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Ótimo. Diante desse cenário, a gente abre um espaço para ver e tratar sobre um assunto que é o uso de algemas no cumprimento da prisão. O uso de algemas não deve ser tratado como regra. Ela é uma medida de natureza excepcional e, quando aplicada, tem que ser justificada nos autos da prisão. Somente pode ser adotado em quais hipóteses o uso de algemas? Para evitar a agressão do preso contra policiais, para evitar a agressão de preso contra terceiros ou contra ele mesmo. E o uso de algemas também é aceito para evitar a fuga do agente. Vamos ler aqui a súmula vinculante número 11 do STF, que trata do uso de algemas. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência
e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiras, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Portanto, o uso de algemas no ato da prisão é exceção, não é regra. Quando utilizada, tem que ter ainda uma justificativa por escrito por que foi necessário o uso de algemas naquela ocasião. Tem alguma pergunta? Ótimo. Há 2 dias atrás a gente falou do mandado de busca e apreensão. Vamos falar um pouquinho agora do mandado de prisão. Aqui, logicamente, eu estou pressupondo que é prisão preventiva ou temporária, que tem mandado judicial, né? Prisão em flagrante não tem, né? A pessoa está numa situação de flagrância, você não vai falar, peraí, vamos buscar um mandado judicial. Não, né? Não tem como. Vamos ler aqui o artigo 285, 286 e 289. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado, lógico que é a autoridade judicial. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade judicial, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, apelido ou sinais característicos, mencionará a infração penal que motivar a prisão, declarará o valor da fiança a gente vai estudar ainda, quando afiançável a infração, será dirigida a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Logicamente, gente, quando uma autoridade policial, o MP, pede a prisão, faz a representação por uma prisão de outra pessoa, esse trâmite acaba ocorrendo sigiloso, né? No PJE, acontece sigiloso até o efetivo cumprimento da prisão. O mandado será passado em duplicada, ou seja, 2 cópias, e o executor entregará ao preso, logo após da prisão, um dos exemplares, com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega, o preso deverá passar recibo ou assinar, né, o que significa assinar, né, que recebeu, e se recusar, o fato será mencionado em declaração assinada por 2 testemunhas. Nós falamos de testemunhas também essa semana. Isso daqui não são testemunhas do fato, são testemunhas de um ato, de uma situação na qual o sujeito se recusou a assinar o mandado de prisão. Falei da leitura do 289, quando o acusado estiver no território nacional, fora da comarca, né, do juiz, será deprecada sua prisão, devendo constar na precatória o inteiro teor do mandado. O que seria isso? Expedir uma carta precatória para que a outra comarca cumpra a prisão, determine o cumprimento da prisão, logicamente com a ajuda das forças policiais, de um sujeito que mora em outra comarca, não onde está se processando o feito, não do juiz da causa. Ok? Olha só, vamos indignar o povo aí. Quando a gente estuda prisões processuais, a gente tem que fazer uma observação sobre o que é prisão especial. A prisão especial, ela não é uma modalidade, uma espécie de prisão cautelar, mas sim uma forma especial de cumprir a prisão cautelar, em que o preso é recolhido em local diferente dos demais. Esse direito à prisão especial, gente, ele encerra com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, eu tenho direito à prisão especial. Daqui a pouco a gente vai falar as hipóteses, tá? Quando acaba o processo e eu tenho que cumprir a pena, acaba esse meu direito. Existe uma exceção que a Lei de Execuções Penais fala, que é relacionada aos funcionários da administração da justiça como criminal. Essa expressão utilizada, bem ultrapassada, mas a gente pode dar como exemplo um policial penal. Né? Ao tempo do fato, ele era policial penal, pensando na integridade física dele, de mudar da condição de
o policial penal para preso, ele tem que ficar numa dependência separada. Vamos ler, então, o artigo 295 do CPP, que traz as hipóteses dos sujeitos que têm prisão especial. Tem o direito, né? Muita gente defende a revogação desse instituto, gente, logicamente. Serão recolhidos a quartéis ou prisões especiais à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva, ou seja, prisão cautelar, quem? Ministros, governadores, prefeitos do Distrito Federal e seus respectivos secretários, prefeito municipal, vereador e chefes de polícia, membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e Assembleia Legislativa dos Estados, cidadão inscrito no livro do mérito. O que é esse livro de mérito, João? Nossa, tenho até que pesquisar aqui, nem lembro de tamanho antiguidade que esse artigo 295. Utiliza a expressão Parlamento Nacional, também totalmente em desuso, que eu creio que esteja fazendo referência ao Congresso Nacional. Oficiais das Forças Armadas, militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, juízes, diplomados de Faculdade Superior da República. Esse é o campeão, né? Eu tenho diploma, tenho direito à prisão especial. Esse é o campeão. Ministros de confissão religiosa, ministros do Tribunal de Contas, cidadão que já foi jurado, exceto quando excluído da lista geral, né, de jurados, delegados de polícia e guardas civis dos estados e territórios. É muita gente. Daqui a pouco eu vou a palavra para vocês, para quem quiser fazer algum apontamento sobre isso, mas é muita gente. No caso do advogado, olha só, o advogado tem uma previsão específica lá no artigo 7º, inciso 5º do Estatuto da OAB. Ó, vamos todo mundo atrás da carteirinha vermelha, hein? Vamos todo mundo atrás da carteirinha vermelha. Olha o que diz o artigo 7º, inciso 5 do Estatuto da OAB. São direitos do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Ó, tem até um trecho riscado assim, que dizia assim reconhecidos pela OAB. Essa parte foi declarada inconstitucional. A OAB não vai fazer vistoria a respeito dessa sala. Então, o advogado, quando preso, poderá, em qualquer hipótese? Não, a gente vai ver que não é em qualquer hipótese. Será submetido a uma sala de Estado Maior. E caso não tenha na localidade a sala de Estado Maior, poderá ser oportunizado a ele, deverá ser oportunizado a ele, a prisão na sua casa, a prisão domiciliar. Mas, Jocir, o que é essa sala de Estado Maior? Primeiro, ela é uma sala, não é cela, então não tem grade, tem porta. Ela é localizada nas Forças Armadas ou outras instituições militares, o que eu vejo bastante. Bombeiro, Corpo de Bombeiros, né? Ela é destituída de grades ou de portas fechadas do lado de fora. Uma observação que é importante que está aí na redação do Estatuto da OAB. O direito à sala de Estado Maior encerra com o trânsito de julgado da sentença condenatória. É só o advogado que tem direito a essa sala de Estado Maior? Não. Algumas outras carreiras também prevêem isso nas suas respectivas leis, como a do juiz, como a do Ministério Público, como a do defensor. Mas é somente no Estatuto da OAB que fala que se no local não tiver a sala de Estado Maior condigna, o advogado terá direito à prisão domiciliar. Né? Mas eu acredito que é bem possível que no local tenha. É interessante aqui eu fazer a seguinte observação para vocês. Né? É interessante... Deixa eu voltar aqui para a sala. É interessante aqui eu fazer a seguinte observação para vocês. Como a gente vai ver agora aqui na prisão em flagrante, é logicamente que a gente está pensando num cenário do advogado no exercício das suas funções. E outra coisa que é interessante a respeito da atuação da sala, dessa questão da sala especial, da cela especial para prisão especial. Você, como advogado criminalista, o povo desse grupo que a gente mais pega no interior aqui, é gente com diploma de ensino superior. O que acontece muito na prática, vou falar aqui para vocês a prática agora.
só fala que tem diploma de ensino superior, aí está numa comarca pequena, onde não tem a possibilidade dela ficar... não, prisão especial fica numa cela especial, mas quem que vai estar nessa cela especial? Aí na prática não, você vai ficar separado, falando de prática, vai ficar junto com a ala dos evangélicos, ou você vai ficar junto com a galera que está preso por prisão civil, devedor de alimentos, numa sensação assim de estar num lugar mais light, sabe? Aí o cara de diploma de ensino, portador de ensino superior fala, não, mas não é isso que a lei diz, tem algum lugar só para portador de diploma de ensino superior? Aí uma vez conversando, já tem alguns anos isso, eu não sei a realidade hoje, já tem uns 3, 4 anos, conversando com o responsável pelo estabelecimento prisional, ele falou, tem, mas lá em Cuiabá. Aí o preso, portador de diploma de ensino superior, pensa assim, puxa, mas eu vou lá para Cuiabá, vou ficar lá sozinho aqui na cidade, fico preso nesse local que eu não queria, mas fico perto da minha família, que vai dar a minha assistência. Então, na prática, a prisão especial pode resultar no sujeito ficar especialmente preso com devedores de alimentos, por exemplo. É isso que acontece muito na prática. Alguém quer fazer alguma observação, apontamento sobre prisão especial, sobre alguma outra coisa que a gente já viu? Professor, esses ministros de confissão religiosa seriam padres, pastores? Sim. Então, até eles também têm, então. É uma galera. E, sinceramente, eu acho que está na hora de encerrar essa previsão legal no nosso ordenamento. Né? Não vejo muito fundamento para isso. Pode falar. Professor, bom dia. Professor, como o artigo 295 fala recolhido a quartéis, quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva, está falando também da prisão em flagrante ou só da prisão temporária ou preventiva? Prisão temporária e preventiva, porque a prisão em flagrante a gente sabe que é uma situação que não perdura ao longo do tempo, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, a prisão em flagrante, em 24 horas, a gente já tem que ser submetido, o que se espera, né? É que em 24 horas a pessoa já seja submetida a uma audiência de custódia, que vai levar a uma prisão preventiva, se for o caso. Então, a situação de flagrância, e eu sei e respeito as particularidades de cada local, é uma situação que se o sujeito, assim, pensando numa utopia, né? O sujeito preso em flagrante aguarda na delegacia de polícia, mesmo que seja lá no Corró, né? Que a gente fala, e depois já seja de lá submetido à audiência de custódia. Mas aí a gente vê o seguinte cenário: a prisão em flagrante. Uma vez eu escrevi até um artigo sobre isso, mas a prisão em flagrante foi feita no sábado. O sujeito está submetido a plantão judiciário, não dá para fazer a custódia no domingo, porque é plantão judiciário, o mesmo juiz cuidando de 9 comarcas. Aí o que acontece? Muitas vezes levam ele para o estabelecimento prisional, ele aguarda lá, passa-se até das 24 horas, e depois ele é submetido à audiência de custódia. Você aí nesse tempo vai deixar ele aonde lá? O correto é deixar ele separado, né? O correto é deixar ele separado. Mas a ideia, e teoricamente falando, é que a situação de flagrante não se comunique com prisão especial, porque ela é uma situação instantânea, né? Não é uma situação que perdura ao longo do tempo. Valeu, professor. Obrigado. Nada. Mais alguém? Vou falar um último ponto antes de falarmos agora da prisão em flagrante, que é outra coisa que, para inglês ver, né, que é a expressão que a gente utiliza, que é a separação de presos provisórios. Então, a gente está falando aqui que a prisão, o que é prisão cautelar, né, que é uma prisão ao longo do processo. Agora, a gente especificamente vai estudar prisão em flagrante, preventiva, temporária. E o artigo 300 do CPP nos diz que, olha só, as pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que estiverem condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. E é isso que a Lei de Execução Penal fala também. A Lei de Execução Penal fala que preso definitivo cumpre pena em penitenciária. Preso provisório cumpre pena em cadeia pública ou centros de detenções, a depender da cidade. É o que a lei fala, né, gente? É o que a lei fala. Na prática, o que acontece? Todo mundo junto e misturado. Isso também, inclusive, é objeto de quando a gente pede uma revogação
de prisão preventiva, e nosso cliente é primário, é objeto de questionamento. Da possibilidade de lá ele estar construindo uma carreira criminosa em razão de contato com presos definitivos. Isso é argumento utilizado pela defesa em razão da falta de aparelhamento estatal nos nossos estabelecimentos prisionais. E vai um político dizer que vai investir no estabelecimento prisional para separar preso provisório de preso definitivo. O cara é metralhado. Tranquilo? Ô, professor, igual assim, a gente tava falando, né? É muito. Eu sei que isso já é da doutrina e tal, né? Mas, assim, a opinião da gente mas é bem complicado, né? Bem, às vezes, um pouco revoltante, porque às vezes a pessoa vai lá e comete um crime, e daí, porque ela tem um grau elevado de estudado, um diploma, daí ela já fica em cela separada. É meio injusto, assim. Eu vejo como injusto. Eu acho que não tem muita ligação o fato. Por isso que eu falo, eu acho que o do portador de diploma superior é o mais gritante. O que tem a ver o fato, exatamente como você disse, Jéssica, da pessoa ter um ensino superior e ter um privilégio em relação a quem tem um ensino médio na prática de um crime, né? Não vejo. Sim, parece que. Então, quer dizer que o crime que ela comete, vamos dizer, talvez é um pouco menor do que o outro, né? Ou, sei lá. Tipo, é meio revoltante quando eu vejo uma coisa assim, dá até uma. Dá um ranço, né? Dá. É ultrapassado, eu acho. Né? Tá na hora disso acabar no nosso país. Sim. Então é isso, pessoal. Vamos avançar agora para estudarmos prisão em flagrante. Muita informação legal também aqui. Tá, a gente começa do seguinte pressuposto. O que é flagrante? A palavra flagrante deriva do latim, da expressão flagare. Significa queimar. É, portanto, o delito que ainda queima. Situação de flagrância. É o que está acontecendo ou acabou de acontecer. Isso que é prisão em flagrante. É massa isso daqui. Então, a gente traz aqui um conceito de prisão em flagrante, que é uma medida restritiva de liberdade, caracterizada pela privação de locomoção daquele que é submetido surpreendido na situação da flagrância. Submetido, então, toda vez que você escutar a palavra flagrância, opa, então o cara está cometendo ou acabou de cometer o delito. E um grande destaque da prisão em flagrante é que ela é executada independentemente de prévia autorização judicial. Diferente da prisão preventiva, da prisão temporária. Então, ela é executada independentemente de mandado judicial, até para, por muitas vezes, romper com a situação da prática delituosa, porque está acontecendo. Quais são as funções da prisão em flagrante? Renato Brasileiro elenca essas funções. Evitar a fuga do infrator, auxiliar da colheita de elementos informativos, impedir a consumação do delito, bem é legal essa, em razão de você prender alguém em flagrante, por muitas vezes você vai oportunizar que o cara não alcance a finalidade dele. O furto, o homicídio, ele responda só pela modalidade tentada. Você proteja um bem jurídico, o bem jurídico vida, o bem jurídico patrimônio, por exemplo. Prevenir também, esse daqui, uma função, pensando num outro ponto, né, a integridade do preso. Né? Se ele for preso, se ele não for preso em flagrante, como a gente vê em alguns vídeos, pode ser que ele sofra linchamento em razão do que ele está praticando. A doutrina diz, de acordo com o que prevê a lei, que a prisão em flagrante tem algumas fases. Temos a captura, né, que é o momento instantâneo onde faz cessar a lesão que aquele sujeito está praticando. Temos a condução coercitiva, e aqui uma condução coercitiva, entendam, decorrente da prisão em flagrante, onde ele é entregue à presença da autoridade policial. Temos a confecção e lavratura do APF, auto de prisão em flagrante. E temos o recolhimento do sujeito à prisão, no aguardo, como eu disse há pouco, de ser submetido a uma audiência de custódia.
Falamos também, e aqui ratificamos, que no mundo do direito, a natureza jurídica da prisão em flagrante não é de uma espécie de prisão cautelar, não é de uma espécie de prisão processual, pois não se justifica que alguém fique preso em flagrante ao longo do tempo. Significa, portanto, dizer que a prisão em flagrante tem natureza pré-cautelar. Ela não dirige-se a garantir o resultado final do processo, porque ela não acompanha aquele sujeito. O objetivo dela é apenas capturar uma pessoa que está praticando um crime e colocá-la à disposição do juiz. Aí sim, colocando à disposição do juiz, o juiz vai adotar a medida cautelar cabível, como, por exemplo, a prisão preventiva. Então, por isso que a gente diz que é pré-cautelar. Então, a situação de flagrante e a prisão em flagrante tem muito a ver com esse cenário de instantaneidade. Quem são os sujeitos envolvidos na prisão em flagrante? O primeiro deles é o sujeito ativo, que é a quem efetua a prisão em flagrante. O mais comum, quando eu estou falando aqui de prisão em flagrante, vocês devem pensar na polícia militar. Logicamente, é quem mais prende pessoas em flagrante é a polícia militar. Mas o sujeito ativo, segundo o que diz a lei, pode ser qualquer pessoa, tanto um agente policial, uma autoridade policial, como também um particular que está autopreservando a sociedade onde ele vive. Então, isso é aquelas coisas que sempre no cotidiano, independente de estudar direito, as pessoas comentam, eu estou informando aqui. Eu, particular, mesmo não sendo policial, posso prender alguém em flagrante. E quem é o condutor? Condutor, que está lá no auto de prisão em flagrante, é quem apresenta o preso à autoridade policial. Então, a gente, com base nessa informação, traz duas nomenclaturas diferentes aqui. Quando a prisão em flagrante é efetuada pelo delegado ou pelos agentes de polícia, o flagrante é chamado de flagrante obrigatório, compulsório ou coercitivo, porque decorre da própria função deles. Então, o flagrante obrigatório é o realizado pelos agentes de polícia. Mas quando esses agentes de polícia agem em situação de flagrância e por muitas vezes tem que, como a gente viu agora há pouco, utilizar o exercício da força, eles não estão praticando nenhum crime. Eles agem sobre o estrito cumprimento do dever legal, que até, quando a gente lembra de direito penal, uma causa excludente de ilicitudes aqui despenca em prova de concurso público. Despenca, porque faz uma ligação com o direito penal 1. Em contrapartida, se é um particular, leia-se, alguém que não é policial, prendendo alguém em flagrante, o flagrante é tido como facultativo, pois o particular não é obrigado a prender alguém em flagrante, não é o ônus público dele. Mas se prender e tiver que usar da força, ele agirá amparado no exercício regular de direito, que é uma outra causa excludente de ilicitude. Antes de ver se alguém quer fazer alguma pergunta, eu só convido vocês a lerem o artigo 301 do CPP. Qualquer do povo poderá, ou seja, facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, ou seja, obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Alguma pergunta? Tá. Então, a gente viu agora quem é o sujeito ativo do flagrante. E vemos que esse flagrante pode ser obrigatório ou pode ser facultativo. Vamos ver agora sobre o sujeito passivo. O sujeito passivo é a pessoa que é detido em situação de flagrância. Em regra, qualquer pessoa pode ser presa em flagrante, gente. Mas, aí, Jéssica, para te deixar mais incomodada ainda, existe alguns sujeitos aí que têm imunidade prisional, não podem ser presos em flagrante e sempre vamos relacionar ao exercício das suas funções, tá? Vou só listar, trago aqui as previsões, mas não vou ler, são muitas. Presidente da República, diplomatas estrangeiros não podem ser presos em flagrante, senador, deputado federal, estadual e distrital só pode ser preso em flagrante em crime inafiançável.
Juiz, também só pode ser preso em flagrante em crime inafiançável, que não admite fiança. Ou seja, crimes mais graves, digamos assim. Segunda-feira eu vou falar sobre fiança com vocês. Promotor só pode ser preso em flagrante em crime inafiançável. Advogado, por motivo ligado à profissão, somente poderão ser presos em flagrante em crimes inafiançáveis. E nessa hipótese, quando está numa condição de crime inafiançável e ele tem que ser preso em flagrante, o advogado, no ato, tem que estar acompanhado por um membro da OAB para a lavratura do auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade. E tem que comunicar, a autoridade policial tem que comunicar à seccional da OAB que ele pertence. Então, nós temos aqui algumas espécies de imunidades prisionais, ou seja, algumas restrições à prisão em flagrante em relação a determinadas pessoas. Tem outras, tá? Tem também no Código de Trânsito Brasileiro que diz que a pessoa que pratica um acidente, mas ajuda a vítima, não poderá ser presa em flagrante também. Mas na maioria das vezes o pessoal vaza, né? Às vezes está embriagado, vaza embora. Tranquilo até aqui? Daqui a pouco, estamos só começando a ideia da prisão em flagrante. Vamos falar das espécies, vamos falar daquele mito das 24 horas para sair do flagrante, vamos falar de tudo isso. Eu ia perguntar sobre esse mito aí, professor, porque desde quando eu era criança, eu estava aqui na minha cabeça tentando formular essa pergunta para perguntar para o senhor, porque desde quando eu era criança eu lembro de falar sobre isso. Já falo. Vamos falar das espécies de flagrante. Essas espécies estão lá no artigo 302 do CPP. Flagrante próprio ou perfeito. O flagrante próprio ou perfeito está previsto no artigo 302, incisos 1 e 2. Nesse caso do flagrante próprio, a prisão é efetuada no momento que a pessoa está cometendo os atos executórios do crime, ou seja, eu estou furtando o local, eu estou disparando a arma de fogo, ou quando eu já encerrei os atos executórios, mas eu não saí do local do crime. Não saí da casa onde eu estou praticando homicídio ou estou furtando. É o flagrante clássico, o flagrante próprio, gente. É a cereja do bolo. Você pega o cara na boca da botija. Vamos ver o que diz os 302, incisos 1 e 2. Considera-se em flagrante delito quem? 1. Está cometendo a infração penal ou acabou de cometê-la. Leia-se, ainda está no local. Eu, quando estudava, gostava do Vadmec, eu marcava, assim, eu fazia uma chavezinha aqui, 1 e 2, e escrevia na frente. Flagrante próprio. Mas eu não consigo lembrar, né? Vocês lembram, vocês sempre vão lembrar disso daí. Então, vocês não precisam fazer esse tipo de anotação boba que eu fazia quando eu era estudante de direito. Tá? Inciso 1 e 2, flagrante próprio. Flagrante impróprio é o que está previsto no artigo 302, inciso 3. Já vamos ler já. Flagrante impróprio. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele autor da infração. O inciso 3, então, traz o flagrante impróprio. Vamos falar sobre ele. Ocorre quando o agente é preso em face de perseguição iniciada logo após a infração penal. A palavra que eu quero que vocês guardem aqui nessa hipótese é a palavra perseguição. Tá? É a palavra perseguição no flagrante impróprio. Outra expressão importante aqui. Logo após. Não existe um tempo previsto em lei que resulte nessa expressão logo após. Esse logo após compreende-se o lapso temporal entre o acionamento da polícia, o seu comparecimento ao local
a colheita de elementos e o início da perseguição. Exige perseguição. Enquanto houver perseguição, o sujeito está em flagrante. Havendo ruptura nessa perseguição, ou se ela sequer foi começada, o flagrante está descaracterizado. Aqui, antes da gente ler esse 290, parágrafo 1º, que fala um pouco o que é uma perseguição, aqui a gente fala o seguinte: legalmente, não temos no CPP precisão legal que a pessoa sai do flagrante em 24 horas, em 48, em 72. Não existe isso no CPP. Já vi pessoas sendo presas em flagrante depois de 24 horas. Então, nunca vocês serão cobrados, por exemplo, numa prova, relacionando essa situação. A pessoa pode ser presa em flagrante, segundo a lei, até 24 horas. Não, não é isso. A questão aqui do flagrante impróprio é a presença da perseguição. Enquanto estiver perseguindo, a pessoa, caso presa, estará presa em flagrante. Jacir, mas quando que ocorre essa ruptura da perseguição? Como que vai se saber isso? Depende do caso concreto. Depende do caso concreto. O que a lei faz, no 290, parágrafo 1º, é dar para nós algumas ideias do que vem a ser uma perseguição. Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de... Vou até colocar no chat, antes de abrir, para ver se alguém tem alguma dúvida. Olha só o que a lei faz. Entende-se que o executor vai em perseguição do réu quando, tendo um avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido. Então, fomos noticiados que o sujeito está praticando um delito. Sou policial. Fui ao local do crime, vi o sujeito pulando o muro e correndo. Fui atrás dele, estou em perseguição. Perdi ele de vista, mas continuo em perseguição. Continuo em perseguição. Encontrou o fato de perder de vista, acaba a perseguição? Não. Continuo em perseguição. Sabendo, por indícios de informações fidedignas, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar que o procure e for no seu encalço. Cheguei ao local do crime, o cara não está mais lá. Vizinhos disseram que ele foi para determinado local, disparou em determinado bairro, adentrou determinada mata. Fui em perseguição. A perseguição ininterrupta, não parou. É a ideia da possibilidade de situação em flagrante. Joacir, cenários como esse, passado 2, 3, 4 dias, é mais difícil considerar que a perseguição continua? Eu sei que é mais difícil. Mas já vi cenários, inclusive um em Mirassol do Oeste, quando um cara matou um policial lá, que a perseguição foi tida como 3, 4 dias de perseguição. O que eu quero compreender para você, o que eu quero que vocês compreendam é que não existe uma fórmula matemática para dizer quando que esse sujeito vai sair desse tido flagrante impróprio. Não existe uma fórmula matemática para dizer. O que acontece é o seguinte. Tem até de a gente falar a questão da apresentação daqui a pouco. O que acontece é o seguinte, o cara, por exemplo, matou um sujeito. Foi noticiado a autoridade policial algumas horas depois. Não fizeram nenhum tipo de perseguição, aí não dá para prender o cara em flagrante. E nessa questão de passar os dias, se a polícia prender um sujeito em flagrante, a defesa do cara vai questionar esse flagrante. Não, isso daqui não cabe mais flagrante. Então depende muito do caso concreto, pessoal. Não temos como estabelecer uma fórmula matemática para dizer qual seria o prazo para a prisão em flagrante. Então, é questionável. E se a autoridade policial é esperta, digamos assim, passando paralelo a esse cenário de perseguição, já pede a prisão preventiva do sujeito. É o melhor a fazer. Beatriz, pode falar. Não, eu só ia apontar aquele caso do Lázaro, se era igual nessa questão de tempo. Pode ser que sim, né? Mas nem deu para prender ele flagrante, né? Jéssica?
Eu ia perguntar a mesma coisa da Beatriz. O dele é até um bom clássico, assim, porque às vezes as pessoas pensam, é um bom exemplo, melhor dizendo, que as pessoas pensam que a perseguição, caso o policial vá dormir, por exemplo, né, acaba. Mas lá era uma rotatividade interessante, né? Aquela questão, por exemplo, envolvendo aquele assalto aos bancos de uma cidade lá no Nortão. Pode ser, pode ser. A polícia já ficou no encalço deles direto. Troca de tiros, eles adentraram a mata. Pode ser uma situação de flagrante. Por que eu falo pode ser? Depende muito do caso concreto, gente. A palavra logo após é muito genérica. Então, por isso, disso daí, do pode ser, depende muito do caso concreto, que surgem essas lendas, como a lenda da 24 horas. Então, é lenda. 24 horas não tem lugar nenhum que a pessoa pode ser presa em flagrante somente em até 24 horas. Mais alguém? Só uma pergunta, Josi. Antes ali, você falou lá que não pode ser preso diplomata, certo? Estrangeiro. Vamos colocar lá o estrangeiro. E como é que foi preso aquele diplomata norte-americano? Nem sei de quem que você está falando. Ué, foi um diplomata norte-americano, certo? Veio no Brasil ali que nem o careca lá mandou prender ele. Ah, não tô lembrado, Raul. Vou ficar devendo isso daí. Sim, não, foi agora recente, não faz tempo não, velho. Tá, Aí mandou prender o ministro, certo? Aí estava dando até um problema internacional. Mas lá. será que não mandou com base numa prisão preventiva? Porque a gente está falando de prisão em flagrante, né? Então, mas é prisão em flagrante, que ele foi lá, foi preso em flagrante. O cara estava querendo ir embora. Mas o pessoal não estava munido no mandado judicial de prisão? Eu acho que estava. Não sei se é uma prisão em flagrante, entendeu? Devia estar. Não sei também. Por isso que eu só questionei, porque ele foi preso, né? Que nem, né? Então, o que eu coloquei, vou até abrir aqui o cigarro. Então, o que eu coloquei no cigarro, eu acho que envolve a prisão em flagrante, que é uma outra discussão. Espera aí. Bom que você me lembrou isso, já vou até deixar aberto essas duas notícias aqui. Oh, caramba, não vai direto. Deixa eu ver se é essa. Então, ó, aqui no cigarro, peço para você dar uma olhada, não é desse diplomata, mas tem uma discussão envolvendo o careca, que é o Alexandre de Moraes, envolvendo a situação do Daniel Silveira. Dá uma lida nisso, tá? Tá lá no cigarro. Peço também aos colegas para darem uma lida, para que a gente possa conversar na próxima aula. Eu acho que é algo mais ou menos similar a esse diplomata que eu não estou lembrado. Tá ok? Eu vou tentar achar do diplomata lá, depois eu te mando no zap ali. Beleza. Tá, a gente já falou do flagrante próprio, do flagrante impróprio. Falar o que é um flagrante presumido. Está previsto no artigo 302, inciso 4º do CPP. Vamos ler aqui. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Vou voltar aqui. Então, gente, no flagrante presumido não há perseguição, mas sim um encontro dos agentes em posse de coisa que tenha conexão com a prática do crime. Aqui, o legislador utilizou a expressão logo depois, uma expressão vaga também. O que vocês têm que entender seria o seguinte, né? Os agentes de polícia encontrou alguém naquele cenário lá de fundada suspeita, em circunstância suspeita, fazem uma busca pessoal naquela pessoa,
e percebem que aquela pessoa está na posse de um automóvel, objetos de uma vítima. Poxa vida, ao perceberem a presença eles podem ter fugido também, né? Mas ocorreu a busca dessas pessoas. Aí o que acontece? Vamos revistar, e eles já tinham a comunicação que uma casa tinha sido furtada naquela localidade. Eles não estavam em perseguição, estavam fazendo uma ronda, mas horas atrás uma casa tinha sido furtada. Tinham levado o carro, objetos, e aquela pessoa, como uma suspeita, estava transitando pela rua, carregando uma TV na bicicleta. Eu já vi isso, tá? Pararam, opa, e essa TV aí? E a nota fiscal dessa TV? Ah, não tenho, não sei o quê. Pega o rádio, patrulha lá, ó, tá uma TV aqui, um cara com uma TV Samsung 50 polegadas, numa bicicleta. Teve um furto, tal horário aí, tal, dá uma olhada aí, se as vítimas tinham uma TV Samsung 50 polegadas. Ah, tinha. Ó, o senhor vai acompanhar, tá preso em flagrante. Então, essa é a possibilidade do flagrante presumido. Uma pessoa sem perseguição ter sido encontrada em posse de coisas que tenham conexão com a prática de um crime. Tá? Já é uma situação mais específica, mais cautelosa. Por isso que eu falo que o flagrante clássico é o flagrante próprio, no qual a pessoa está praticando o crime ou acabou de cometê-lo. Esses aqui, até o flagrante presumido, são os que estão no artigo 302. Agora eu vou falar de algumas outras espécies bem específicas. Flagrante provocado. O que é um flagrante provocado ou preparado? Neste, o agente é instigado à prática da infração penal e, neste momento, acaba sendo preso. Aqui, ó, como eu tenho colocado o agente muito voltado ao agente policial, vou ter até mudar aqui. Ó. O autor do fato é instigado à prática da infração penal e, nesse momento, acaba sendo preso em flagrante. Então, o que acontece? Um policial disfarçado, um exemplo, encomenda uma certidão de nascimento fictícia a um falsário e, no momento da celebração do negócio, entrega do dinheiro e o recebimento do documento falsificado, ele realiza a prisão em flagrante. Ora, ele criou aquele cenário de flagrante, ele se colocou numa condição de um agente provocador, instigou a prática do delito, mas, ao mesmo tempo, ele adotou precauções para que a consumação desse delito não ocorra. Esse é o flagrante provocado, provocar alguém a praticar um crime, para depois efetuar a prisão em flagrante dele. A doutrina e a jurisprudência, pessoal, entende que o flagrante provocado torna impossível a consumação do delito. É um verdadeiro, é o que se chama de crime impossível. Nesse cenário de crime impossível, essa prisão em flagrante é ilegal. Joacir, mas como assim ilegal? Ora, olha o que diz essa súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Joacir, mas eu já vi no Datena, no Fantástico, situações no qual o sujeito era preso em flagrante, cometendo um crime, o pessoal já estava de olho neles. Pode ter certeza que situações como essa, eles estavam munidos de um mandado de prisão preventivo. Porque no clássico exemplo que eu dei, e o que diz a súmula do STF, se eu sou policial, ligo para alguém aqui, ó, estou querendo uma certidão de documento de identidade falsa para eu entrar numa festa. Tá? Certidão de nascimento falsa para eu entrar numa festa, tal. Beleza, vou fazer para você. O cara chega e eu falo, tá aqui o dinheiro, o cara vai entregar, você está preso em flagrante. Você colocou o cara na situação em flagrante, é um flagrante provocado, crime impossível, é um flagrante ilegal. A prisão em flagrante, nessa hipótese, pode ser relaxada em razão da ilegalidade. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Curiosidade? Outra hipótese de flagrante. Flagrante esperado. Olha a diferença. Neste, a autoridade policial tem prévio conhecimento da intenção do autor do fato. Vou mudar aqui de novo, para vocês não confundirem. Do autor do fato.
e se limita a aguardar o momento da prática delituosa, sem estimulá-lo. Então, ninguém provoca ninguém. Eu sei, em razão das investigações anteriores, que em determinado local o sujeito vai praticar o crime. Acontece muito isso também. A gente está acompanhando a prática delituosa. Na hora que ele começou a executar o crime, prende em flagrante. Flagrante esperado é legal. Não teve provocação por parte da polícia. Ela esperou o correto no momento para prender alguém em flagrante. Aqui tem até uma posição, uma decisão do STJ nesse sentido. Esse negócio de esperar, a gente, na linguajar popular, fala que é a campana, né? A campana realizada pelos policiais à espera dos fatos não se amolda à figura do flagrante preparado ou provocado, pois não houve instigação e tampouco preparação do ato, ou seja, só estamos em campana esperando ele cometer o crime. O que é o flagrante prorrogado? Já sei muitos nomes, gente. É só estudando para ir memorizando esses nomes. Primeira vez que muitos de vocês estão vendo. Flagrante prorrogado, diferido ou ação controlada. Consiste no retardamento da ação policial para que a prisão se concretize no melhor momento do ponto de vista de colheita de provas. Bem legal isso aqui. É uma técnica especial de investigação prevista em algumas leis. Por exemplo, na lei de drogas. Como que é, gente? A polícia está acompanhando uma associação para o tráfico. Beleza, um grupo que se associa para o tráfico. Eles estão acompanhando o carregamento de drogas no caminhão. Mas eles não querem parar o caminhão e prender aquela pessoa que já está numa situação de flagrância. Eles querem ver aonde este caminhão vai descarregar. Porque para fim de colheita de provas e até para fim de prender mais pessoas, é mais interessante. Eles não querem só o mula, que é a expressão que utiliza para quem carrega a droga. Eles querem descobrir para quem a droga vai. Querem descobrir o máximo de traficantes. Então, a lei de drogas admite, em razão de autorização judicial, esse retardamento da prisão em flagrante para fins penais. A lei de lavagens capitais também admite isso. E a lei de organizações criminosas exige apenas a prévia comunicação ao juiz. Então, 3 leis onde esse flagrante prorrogado é admitido. E uma das técnicas mais tradicionais envolvendo isso é a entrega vigiada. O que significa a entrega vigiada? É a identificação de maior número possível de agentes do esquema criminoso, bem como a localização dos ativos ocultos e descoberta de outras fontes de prova. Então, a entrega da droga vigiada, a entrega do dinheiro ilícito vigiada, os envolvidos não sabem, mas estão sendo vigiados. Já estão numa situação de flagrância, mas não vou prendê-los em razão do intuito de prender mais gente, descobrir mais fontes de prova. Bem legal isso daqui também. Uma outra expressão utilizada pela doutrina é flagrante forjado. Significa incriminar uma pessoa inocente. É ilícito também isso, onde o único infrator é a pessoa que realizou esse flagrante forjado. Nesse caso, se o policial, o delegado, forjar o flagrante de alguém, ele vai responder por abuso de autoridade. E se for uma pessoa particular, vai responder pelo crime de denunciação caluniosa. E, por último, a última modalidade de flagrante é o flagrante por apresentação. É ilegal prender alguém em flagrante que voluntariamente se apresenta à autoridade policial. Então, o cenário é o seguinte: eu cometi um homicídio. Era uma pessoa honesta, mas, num momento de raiva, matei alguém, matei meu vizinho que tinha problemas com ele. Fui lá na delegacia e falei, tô vindo aqui, quero responder pelo que eu fiz. Acabei de cometer um homicídio contra o meu vizinho. O corpo está lá, a polícia vai lá, verifica a procedência da informação. Você está preso em flagrante. Não, não pode. Eu me apresentei, é proibido flagrante por apresentação. Mas olha essa parte final que eu coloco. Todavia, nada impede a decretação de uma prisão preventiva. Eu lembro o seguinte caso.
colega meu, advogado, me ligou, falou o seguinte, olha, eu não atuo na área criminal, tal, preciso de uma dica sua. Eu falei, fala. Um amigo meu, antiguíssimo, ligou para mim, ele, num momento de raiva, numa discussão de trânsito, atropelou de modo assim, intencional uma pessoa, e a pessoa morreu. Ele está de lado do local do acidente não, do homicídio, né? Ele foi para a delegacia. E já tem umas 2 horas que ele está lá. Falei, mas ele já foi ouvido? Já. Falei, então pede para ele ir embora. Pois é, mas estão meio que segurando ele lá. Tal. Falei, toma cuidado. Esse negócio de segurar ele, pode ser que o delegado já está pedindo para o juiz a prisão preventiva dele. Então, toma cuidado. Então, é uma questão interessante isso. É proibido o flagrante por apresentação, mas pode ser que aquela pessoa depois seja presa preventivamente. E a partir dessa nossa aula, a gente percebe que aqueles discursos que falam assim, essa mesma porta que ele saiu, que ele entrou, ele saiu, é porque é proibido o flagrante por apresentação, gente. Tá? Não tem como prender alguém que se apresentou voluntariamente. Alguma pergunta? O tema prisão em flagrante, a gente vai ler alguns artigos agora, é bastante rico, né? Até convido vocês, como eu estava falando agora há pouco com o Vauli, para ler essas 2 notícias que foram incluídas nesse item 3 aqui, ó, que envolve a prisão de Daniel Silveira, decretada pelo STF, uma discussão interessante, a gente pode começar amanhã a aula falando um pouco sobre isso. E isso daqui, que eu expliquei hoje, após a lei anticrime, não pode se... Não, vou explicar agora, inclusive. Não pode converter prisão em flagrante em prisão preventiva sem pedido prévio. Ou seja, não pode o juiz, de ofício, converter uma prisão em flagrante em preventiva. Ele tem que ser provocado. Tá? Então, são 2 notícias interessantes, que envolvem, inclusive, antes da gente ler, um outro tema importante, que são crimes permanentes e situação de flagrância. Quero ler com vocês o artigo 303 do CPP. Vou copiar ele e colar aqui no chat. Ó. Olha o que diz o artigo 303 do CPP. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Olha que louco isso. Crime permanente é aquele que se prolonga ao longo do tempo. Grande exemplo, crime de sequestro. Se eu sou o autor do sequestro, estou mantendo em cárcere privado uma vítima há 30 dias, se no 30º dia a polícia chega até o local do qual, esqueci a palavra, a pessoa está sendo mantida em cárcere privado, pode me prender em flagrante. Porque é um crime que se prolonga no tempo os atos executórios. Cativeiro, professor. Cativeiro, obrigado. Um outro exemplo é o próprio tráfico de drogas, quando, por exemplo, é uma boca de fumo. A droga está lá há X dias. É um crime que se prolonga no tempo. Aí vem o bolo, a cereja do bolo. Leia esse texto aí, essa notícia envolvendo Daniel Silveira, e tem uma discussão envolvendo essa questão do crime permanente. Se a propagação de fake news também gera uma situação de permanência autorizadora de uma prisão em flagrante. Top isso, gente. É top isso daí. Leiam essa notícia que envolve a prisão em flagrante, a prisão do Daniel Silveira. Tá? Vamos ler agora alguns artigos do CPP que tratam da prisão em flagrante para finalizar na cereja do bolo, terceira cereja do bolo da aula, né? Já tem 3 cerejas esse bolo, que é um tema muito interessante, que é o artigo 310 do CPP. Vamos lá. Então, a gente vai ler aqui o 304, o 306, vamos falar o que é nota de culpa e depois lermos o 310. Então, o cara foi preso em flagrante. Vamos ver o que acontece. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá né? O delegado vai ouvir o condutor e colherá, desde logo, a sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega de preso.
Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem, né? As testemunhas costumam ser os próprios policiais que acompanharam a prisão em flagrante, e ao interrogatório policial do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva sua respectiva assinatura, lavrando a autoridade afinal o auto. Então, nós estamos falando de um documento oficial, que é o auto de prisão em flagrante, no qual o juiz vai ouvir primeiro o condutor, que costuma ser um policial, e a testemunha, que costuma ser o outro policial que realizou a prisão em flagrante. E, por fim, o interrogatório policial do acusado, para aí sim lavrar o auto de prisão em flagrante. Aqui, um parágrafo que eu chamo a atenção é esse de 2016, a inclusão. Ó. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência dos filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado, indicado pela pessoa presa. Vai que a pessoa cria um filho sozinha, foi presa em flagrante, uma preocupação do legislador de quem vai ficar com essa criança, né? Um artigo interessante também é o 306, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz, né? E essa comunicação, na verdade, hoje a gente já trabalha com o artigo 310 na ideia da própria audiência de custódia, ao MP e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, por isso que fala, quando a gente lê o interrogatório policial, que nesta oportunidade optou por não comunicar a sua prisão em flagrante a ninguém. Nesta oportunidade, ligou para o telefone tal, para comunicar a prisão em flagrante para a sua esposa. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia da Defensoria Pública. Eu trabalhei muito tempo num cenário onde não tinha a audiência de custódia. Agora ela é a regra, né, gente? Quando não tinha a audiência de custódia, funcionava assim. Um agente de polícia, né, e ainda quando não tinha esse sistema virtual que é utilizado agora pela Polícia Civil, um agente de polícia ia até o fórum comunicando a prisão em flagrante lá no cartório distribuidor para o juiz de plantão. No mesmo prazo, né, ou seja, de 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo dele, a nota de culpa, assinado pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Gente, nota de culpa, embora o nome aparenta ser, não é um documento onde a pessoa presa em flagrante está assumindo sua culpa. Pelo contrário, a nota de culpa é um documento que diz por que ela está sendo presa, quem apreendeu e a assinatura, logicamente, do delegado responsável. A nota de culpa, como está no PowerPoint aqui, ó, tem previsão constitucional, é um direito fundamental do sujeito receber cópia da nota de culpa, sob pena até de relaxamento, de ilegalidade da prisão em flagrante. Tá? Quer ver? Nota de culpa. Aqui, ó, o preso, peguei aqui, o preso tem direito, copiar aqui, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Né? Então, a nota de culpa deve ser entregue a ele. Vamos ver um outro artigo importante aqui. Artigo 310, acho que é o próximo. Deixa eu ver aqui quais que eu escolhi. 306, depois do 310. 310, eu vou até copiar e colar ele aqui no chat para ficar mais legal. Artigo 310. Como vocês conseguem olhar no chat, eu vou deixar de compartilhar a tela para colocar ele aqui. Eu acho muito importante a leitura dele. Após receber... Então, a gente viu que o juiz vai lavrar, o delegado de polícia vai lavrar o auto de prisão em flagrante, né? E vai comunicar ao juiz a prisão em flagrante de determinada pessoa. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, de seu advogado, ou se for o caso de defensoria pública, se o cara não tem advogado,
do Ministério Público e, logicamente, do juiz. Qual é a finalidade da audiência de custódia? Opa, ficou fora os incisos aqui. Em primeiro lugar, a finalidade da audiência de custódia é verificar a legitimidade daquela prisão sobre o ponto de vista dos direitos fundamentais do sujeito que é preso. O juiz vai perguntar ao acusado se, no ato da prisão em flagrante, ele foi submetido a algum tipo de agressão, se foi torturado na delegacia. De forma geral, isso até pegando um pouco da Convenção Americana de Direitos Humanos, é verificar se a dignidade da pessoa humana presa foi respeitada. Esse é o primeiro passo da audiência de custódia. Não é uma audiência, pessoal, e isso é importante que vocês compreendam, que você vai discutir o mérito daquele caso. Foi você mesmo, cara? Não é. Isso vai ser feito numa audiência de instrução depois, no interrogatório que a gente viu que é meio de prova, meio de defesa. Agora, nós estamos falando da prisão, e quando o juiz das garantias passar a valer, quem vai cuidar dessa audiência de custódia vai ser o juiz das garantias. Nós estamos falando da prisão, o cara foi preso em flagrante, em até 24 horas, a audiência de custódia para ele. Superada essa questão das provas, da tortura, da questão dos direitos fundamentais respeitados, o juiz passará a analisar o seguinte, deverá fundamentadamente ver se a hipótese de relaxamento dessa prisão, se ela foi ilegal, como, por exemplo, ela foi ilegal, porque se constatou que o cara foi provocado, como eu falei. O cara se apresentou. Então, é flagrante, é ilegal. Vou relaxar, o cara sai daqui solto. É o que mais acontece? Lógico que não. O que mais acontece é essa segunda hipótese. Converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, quando presente os requisitos do artigo 312, que é o artigo da prisão preventiva que a gente estuda amanhã. E se revelarem inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica, restrição de fim de semana. Nessa hipótese, não é suficiente a tornozeleira eletrônica. Ele tem que ficar sob tutela estatal. Vamos converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Com base no que ele vai ver isso, gente? Com os elementos informativos ali colhidos. Né? Então, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. Por isso que eu falei, Alex, que a prisão em flagrante não acompanha o cara ao longo do processo, ao longo da investigação. Né? Vai já nesse ato já ser convertido em prisão preventiva. Mas também, caso ele verifique, não, a prisão foi legal, ok, mas nessa hipótese, dá para conceder a liberdade provisória desse sujeito. Liberdade provisória é tema de segunda-feira. Vamos estabelecer aí uma fiança, ele paga, vai responder o processo em liberdade. Ótimo. Beleza. Aqui a gente chega a um ponto crucial. Se converter a prisão em flagrante, então, em preventiva, então a gente agora tem que estudar a prisão em preventiva, que é o que a gente vai estudar amanhã. Se conceder liberdade provisória, a gente tem que ver quais crimes que cabem em liberdade provisória, que é o que a gente vai estudar segunda-feira. Mas o importante é vocês saberem que o que era feito há poucos anos atrás no gabinete do juiz, era o juiz que com os modelões dele já convertia em preventivo ou concedia liberdade do sujeito, hoje é feito como? Numa audiência formal de custódia. Críticas à audiência de custódia existem. Existem. Por quê? Porque dizem que a audiência de custódia oportuniza de forma mais ampla, maior, que aquele sujeito se livre e solto. As chances são maiores. Mas, ao mesmo tempo, por um outro lado, uma outra corrente aplaude a audiência de custódia. Por quê? Porque quando, antes dela, a autoridade policial comunicava a prisão em flagrante para o juiz, está pronto já a petição do juiz para converter em preventiva. Está pronta. É meio que natural. Cabe à defesa depois se virar para revogar essa prisão preventiva.
Estando numa audiência, a defesa poderá oralmente apresentar argumentos para que dali o sujeito se livre e solto. Então, a audiência de custódia funciona como um momento que vai abrir caminhos. A partir daí, o flagrante vai deixar de existir. O sujeito ou vai continuar preso preventivamente, ou vai ser solto e vai responder o processo em liberdade. Então, é como a gente dissesse que a audiência é um termo final dessa situação da prisão em flagrante. Compreenderam? Alguém quer fazer alguma observação sobre a audiência de custódia ou outro ponto que eu falei? Ô, professor, eu ia falar algumas coisas, mas a gente fala no final da aula. Pode falar. Não, depois da gravação. Mais alguém? Então é isso. Amanhã a gente vai continuar da onde a gente parou. Da hipótese do juiz ter convertido o flagrante em preventivo, a gente vai estudar a prisão preventiva. Tá ok? Desejo a todos um excelente dia. Amanhã a gente continua. Leiam aquela notícia do Daniel Silveira e fico aberto aí para eventuais perguntas. Obrigada, professor. Uma aula muito esclarecedora. Obrigado. Top.